Por sugestão dos apoiadores do canal, o tema deste vídeo será observadores de estado. Eu vou definir o que eles são, explicar a ideia por trás deles e testar se eles funcionam mesmo na prática. Então aproveita a vinheta para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para entender o que é um observador de estado, precisamos entender o que é esse tal de estado. De forma simples, o estado de um sistema dinâmico é o conjunto de variáveis internas desse sistema. Se eu souber seus valores em um dado instante de tempo, conhecer a dinâmica que rege a evolução do sistema e também tiver acesso às entradas que atuam no sistema dali para frente, eu sou capaz de simular seu comportamento futuro. Para ilustrar esse conceito, vamos recorrer à nossa plataforma didática Tecolab, lembrando que todas as informações dela estão na descrição do vídeo. O Tecolab é um sistema térmico composto de dois elementos de aquecimento acoplados via contato, ou seja, estão encostados um no outro. Dessa forma, eles trocam calor entre si. Além disso, cada um deles está acoplado a um sensor de temperatura diferente. Embora eu possa aplicar uma potência em cada elemento individualmente, no experimento de hoje eu vou considerar que apenas o elemento 1 recebe potência. Dessa forma, o elemento 2 só pode aquecer a partir do calor recebido pelo contato com o elemento 1. Quais seriam as entradas externas que influenciam esse sistema? São duas. A primeira é a potência que eu escolho aplicar no elemento 1. A segunda entrada externa é a temperatura ambiente, que não controlamos, mas podemos medir. E quais seriam as variáveis de estado desse sistema? Também são duas, a temperatura do elemento 1 e a temperatura do elemento 2. Por fim, nós podemos fazer um experimento para obter o modelo dinâmico desse sistema. Aqui eu usei um ensaio ao degrau. Eu não vou entrar em detalhes, mas as ideias sobre o método que eu usei podem ser encontradas no vídeo que está aparecendo no card. Portanto, se a gente conhecer o valor dessas duas temperaturas em um dado instante de tempo, o valor das entradas que atuam no sistema e termos esse modelo matemático do sistema, podemos simular seu comportamento como mostrado na tela. Diga-se de passagem que a simulação ficou bem próxima do sistema real. Muitas técnicas de controle dependem de conhecermos o valor das variáveis de estado. Por isso, tipicamente, precisamos de um sensor para cada uma delas. No Tecolab, por exemplo, temos um sensor de temperatura para cada elemento de aquecimento. Mas acontece que em vários sistemas não temos um sensor para cada variável de estado, e isso pode se dar por vários motivos. Um deles é o custo. Um sensor para cada variável pode encarecer demais o projeto. Outro motivo é querer continuar a operar o sistema mesmo se um sensor parar de funcionar. Nesses casos, o que nós podemos fazer? Nós podemos tentar calcular o valor do estado para o qual não possuímos sensor a partir das medições das variáveis para as quais temos sensores. E é exatamente isso que faz um observador de estado. Mas como nós podemos fazer isso? Talvez nós possamos pensar em alguma ideia para cada sistema específico. Vamos usar um experimento que eu fiz no Tecolab como exemplo. Nesse experimento, eu apliquei uma entrada aleatória e medi as duas temperaturas. Agora imagine que nós não temos acesso à medição de temperatura do elemento 2. Mas como os dois elementos estão em contato e são pequenos, suas temperaturas devem ser parecidas, não é mesmo? Então temos uma ideia. Nós vamos dizer que a temperatura do elemento 2 é igual à temperatura do elemento 1. Com isso, nós conseguimos fazer uma estimativa da temperatura 2 que visualmente parece muito boa. Mas como quantificar isso? Ora, como nesse exemplo nós temos de fato a medição da temperatura 2, nós podemos utilizar alguma métrica de erro. Nesse vídeo eu vou usar o erro médio absoluto, que consiste em somar o valor absoluto do erro para cada ponto da série temporal e dividir por quantos pontos a série possui. Para essa nossa estimativa da temperatura 2, o erro médio absoluto é de 0,97 graus Celsius, o que não é nada mal, não é mesmo? Mas qual o problema? Esse método não é generalizável. E se no meu sistema os elementos aquecedores não estivessem próximos entre si? Suas temperaturas não seriam parecidas e o que eu fiz não funcionaria.
E se meu sistema fosse um motor, uma planta química ou um braço robótico, nada do que eu fiz aqui poderia ser usado. Então, nós vamos tentar fazer algo que não só funcione melhor do que isso, mas que funcione para mais casos. E aqui entra uma ideia muito boa. Como eu tenho um modelo matemático do meu sistema, eu posso programar uma cópia virtual dele no meu computador. Assim, a mesma entrada que é aplicada no sistema real, nós aplicamos na cópia virtual, para a qual nós temos acesso a todas as variáveis de estado. Só tem um problema. Isso não funciona bem, pelo menos não na prática, que é o que nos interessa aqui. Podemos ver que o erro médio absoluto foi de 1,63 graus Celsius, ou seja, maior do que a nossa ideia inicial. Além disso, vamos ver o que acontece se a gente não inicializar corretamente o sistema virtual. Digamos que a gente coloque no sistema virtual que a temperatura inicial dos elementos é 50 graus Celsius. O resultado fica horrível, pois a temperatura estimada demora mais de 10 minutos para convergir para algo próximo da temperatura real. Aqui você pode dizer, mas a temperatura inicial será sempre ambiente? Na verdade, nem sempre, depende do tipo de experimento que estivermos fazendo. Além disso, lembre-se que a gente quer uma abordagem geral que funcione para vários sistemas diferentes, e em muitos casos não vamos ter nem ideia de quais são as condições iniciais desses sistemas. O problema do que acabamos de fazer é que nosso observador de estados está operando em malha aberta, ou seja, não há informações do sistema real e virtual realimentando a estimativa da temperatura. Para contornar isso, nós vamos calcular um sinal de erro, que será a saída do sistema virtual menos a saída real do sistema físico. A esse erro, nós vamos aplicar um ganho L e realimentar o sistema. Esse ganho L tem que ser tal que todos os autovalores da matriz A menos LC estejam dentro do círculo unitário, pois estamos falando de sistemas a tempo discreto. Pronto, isso na tela é uma estrutura de observador de estado em malha fechada. Nesse vídeo eu não vou explicar por que a estrutura é desse jeito e nem entrar em detalhes do porquê ela funciona. Isso vai ficar para outra hora. Para calcular o ganho L, eu usei o comando ACKER do MATLAB, chegando em um L que é o vetor mostrado na tela. Com isso, os dois autovalores da matriz A menos LC são iguais a 0,8, ou seja, ambos são reais e estão dentro do círculo unitário. A resposta desse nosso observador de estado fica assim. Não só parece boa, mas calculando o erro médio absoluto, vemos que ele é 0,39 grau. Isso é 60% melhor que aquela nossa estimativa inicial de igualar as duas temperaturas. Além disso, essa técnica funciona para qualquer sistema linear, desde que tenhamos o seu modelo. E o que acontece se eu iniciar o observador de estado de forma errada? Vamos testar. De novo, eu vou colocar uma temperatura inicial de 50 graus Celsius no observador. Vemos agora que a estimativa da temperatura 2 converge para próximo do valor real em menos de 1 minuto. E essa convergência não é mera coincidência. Ela é uma propriedade garantida do observador de estado. E a velocidade dessa convergência é determinada pelos autovalores da matriz A-LC. Espero que com esse vídeo você tenha entendido a aplicação prática de observadores de estado. Daqui ficam algumas perguntas. Como eu posso implementar isso em tempo real? E o que acontece se os parâmetros do meu modelo teórico estiverem errados com relação ao sistema físico? Mas essas perguntas vão ficar para um próximo vídeo. Por hoje era isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Esse vídeo só foi possível graças aos nossos apoiadores. Se você quiser se tornar um apoiador e ajudar a manter esse canal vivo, as informações estão na descrição.